dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto e você está em mais um episódio do Capital Político. Estou aqui com o meu amigo João Rummel e hoje nós vamos conduzir uma entrevista que nós esperávamos há muito tempo que acontecesse com Pablo Cesário. Pablo Cesário é super conhecido em Brasília como uma das pessoas que conseguem formular políticas públicas pelo lado do setor privado. É um grande parceiro de diálogo do Congresso Nacional, do Poder Executivo. Tem uma grande trajetória na CNI, como um pensador de políticas industriais e hoje está num dos think tanks mais importantes do Brasil, na Abrasca, que é a Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto, que contribui, e aí eu foco muito nisso, Pablo, porque nas transformações que nós estamos vivendo e que, de certa maneira, nós temos narrados aqui no Capital Político, é um processo de descentralização da formulação de políticas públicas com a incorporação de segmentos do setor privado nesse processo. Agora, a gente tem poucos interlocutores com grande capacidade e aí quando eu digo capacidade, eu digo não apenas condições intelectuais, de experiência, etc., mas também com a confiança dos stakeholders governamentais, como você tem à frente da Abrasca. Então, é uma grande satisfação para nós termos você aqui. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma boa conversa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mas eu fico feliz que os amigos vão falando isso, mas eu não acredito neles, não. Obrigado pela gentileza. O João sabe, não é, João? Claro. Obrigado pela gentileza de estar aqui hoje. Eu acho que o Pablo hoje, e ele está assumindo uma grande responsabilidade dentro do momento político que a gente vive. Porque a experiência do setor privado para desburocratizar a nossa economia, para a gente realmente poder produzir riqueza, está nesse lugar de debate e nessa experiência que é um conjunto dos associados da Abrasca tem. Você sabe que, obrigado, mas na verdade eu acho que sabe que é uma das coisas mais importantes, Léo. Acho que isso é uma coisa que eu defendo nas minhas aulas e na vida. Acho que a sociedade ainda está pouco preparada para fazer o debate. A sociedade civil brasileira está pouco preparada. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, é como a gente faz com que... Acho que o Estado nasceu antes da sociedade no Brasil e a sociedade como um todo ainda está pouco preparada. Acho que isso é um belo desafio de como a sociedade participa mais. Vamos começar então por essa trilha que você abriu. Quando a gente criou o Capital Político, tive a oportunidade da parceria do João Rummel nesse processo, a gente teve como proposta narrar o empoderamento da sociedade no debate público via a descentralização do processo decisório no Congresso Nacional. A gente está aqui, de certa maneira, isso é um fenômeno, narrando o jogo, enquanto ele acontece, que é o empoderamento do Congresso Nacional, muito em função da tecnologia das frentes parlamentares que João inventor. Rummel foi o pai da criança, e criou aí uma Champions League da representação política brasileira. Então eu queria entender como é que você está vendo esse momento de empoderamento do Congresso, quais as oportunidades e quais os limites que isso impõe, principalmente para o setor privado, para o desenvolvimento da economia e o desenvolvimento da vida pessoal das pessoas, dos indivíduos. Léo, eu acho que a questão central é que, e aí eu estou falando mais como professor e pesquisador... A gente vai misturar essas identidades aqui. Acho que a questão aqui maior é que há uma fragmentação política no país. O modelo que nós vemos tendo, que a gente chamou de presidencialismo de coalizão, vai se esfacelando, porque estruturalmente a política vai mudando. Quer dizer, o Congresso... O fortalecimento do Congresso é uma parte disso. Mas há também uma outra parte que é de enfraquecimento da presidência da República. Mas além do fortalecimento do Congresso, acho que há um lado aí, e essa é uma disputa que precisa ser feita, é como a sociedade civil, toda a sociedade civil. Eu tenho uma carreira profissional muito ligada à representação empresarial, que está fragmentada também. Como a gente prepara a sociedade civil nos mais diversos aspectos possíveis, movimentos conservadores, progressistas, de causa, de região, todas elas, a gente precisa... Há um movimento de fragmentação que está relacionado ao fato de que um novo modo de fazer política, não apenas no Estado, entre poder executivo e legislativo, a contestabilidade, acho que isso é um conceito fundamental. É cada vez mais fácil para pequenos movimentos contestar as grandes autoridades, porque participar do debate público ficou menos difícil.
E isso significa uma fragmentação do poder e o fim desse modelo, vamos dizer, da macrocefalia do poder executivo, em que o presidente era o grande articulador. Tivemos uma sequência de presidentes que não souberam fazer o trabalho de articulação política, e isso levou a uma mudança estrutural, que é o Congresso sim é mais relevante. Mas o Congresso também terá o desafio de como criar pautas. Quais são as pautas que devem ser, quais são as prioridades. Então, o que eu vejo hoje, e aí do lado do Congresso, há claramente um fortalecimento do Congresso em matérias orçamentárias, em matéria de indicação de cargo de pessoas. Há vários fortalecimentos do Congresso em desfavor do Executivo. Mas isso também traz um novo desafio para o Congresso e para toda a sociedade civil, que está muito mais próxima do Congresso, naturalmente, porque tem ali sua representação direta, que é como você cria novas coalizões e um movimento através de pautas. Qual é a pauta hoje? Existem algumas discussões, mas quem pauta as discussões políticas hoje? Isso não é claro. Não é fácil observar um agente. Isso traz um ambiente que é muito mais... que requer muito mais articulação política, de entender quais são os consensos, quais são os dissensos, e principalmente como você explica para as pessoas o que é o mais importante. Porque problema tem um monte, né? A gente poderia aqui passar qual é o problema que vai ser enfrentado de cada vez? Esse é um desafio que o Congresso maior ainda tem que enfrentar. Agora, engraçado você estar tratando disso, porque você tem uma carreira, você aparece para esse universo de Brasília na CNI, que ainda é uma herdeira de um Estado corporativo onde quem tem direito à voz de representação da sociedade tinha que ter registro reconhecido em cartório, em lei, né? Em lei. E, de certa maneira, é dessa estrutura que a gente também... Essa matriz, né? É dessa que a gente está falando, né? Assim, existe uma liquefação das estruturas de representação e a gente ainda vive um modelo híbrido, né? A gente tem uma parte ainda do passado, a gente tem esse momento entre o passado e o futuro, eles convivem. Sim. Né? Agora, demos um mergulho numa piscina, né? E aí essa questão que você trouxe, né? De que pequenos grupos desafiam grandes grupos. O Moisés Naim escreveu um livro, Fim do Poder, onde ele trabalha brilhante, disso. ele fala da contextualidade ali, ele tem razão nisso. Ele tem razão, ele diz que existe uma fragilização das estruturas das grandes hierárquicas instituições. Em geral. Em geral. Todas elas. Né? E a gente está dando um mergulho, né, nessa piscina, que para nós é uma... Assim, de um país que vem de um passado onde as hierarquias sempre foram muito valorizadas, né? Sim. A gente está dando um mergulho na piscina onde essas coisas mais ou menos vão se diluir. Você consegue ver aonde que a gente vai sair? Eu até publiquei um artigo agora sobre isso junto com 2 professores da UFMG. Eu acho que existem 2 grandes modelos de como se organiza a sociedade civil no mundo. O modelo corporativista é esse, que eu diria de onde a gente vem, dessa matriz europeia de onde a gente vem, que é o Estado, a sociedade, é a visão de que a sociedade civil é um caos e que o Estado tem que organizar a sociedade civil. E é assim que a gente funciona no Brasil, historicamente. No nosso caso, a nossa mente era o Estado precisa modernizar, né? Criar uma sociedade civil. O Estado é uma vanguarda, né? E ele organiza a sociedade com a CNI, com a OAB, com a CNC, com organizações que têm uma lei de formação. Né? Isso é o corporativismo. Então, a ideia de que o fascismo bebe um pouco, mas não é fascista, é antes. Ele fala assim, o Estado tem que organizar a sociedade civil. Mas existe um outro modelo em outras partes do mundo. É positivista, né? Só para... Exato, exatamente. A sociedade, o Estado tem que organizar e ser um elemento de modernização. Mas existe um outro modelo que a gente chama de pluralista, que em que o Estado diz, olha, o Estado não tem que se meter na sociedade civil. Se é porque o Estado seja subordinado à sociedade, ou sirva à sociedade, ele não deve se intervir no modo como a sociedade se organiza. E aí, o estudo que eu fiz foi justamente isso, estudando grupos de interesses no Congresso Nacional. E o que você vai perceber ao longo do tempo é um aumento muito grande dessas organizações pluralistas e proporcionalmente e em números absolutos. Então, o que você vê hoje, e essa é a defesa, acho que a gente está numa mudança de um modelo em que o Estado organiza a sociedade para um outro em que a sociedade se organiza e cobra o Estado. E o que significa muito mais independência também da sociedade civil como um todo. Isso, claro, tem um efeito no que é a minha experiência profissional, de que é como, inclusive, o empresariado se organiza. E para mim está muito claro que a gente está vivendo uma transição em que essas organizações corporativistas
estão tendo dificuldades internas, porque esse é o problema de todo modelo corporativista, é que, primeiro, em algum caso, ele é sujeito à influência do Estado. Né? Se há uma lei que cria aquele movimento, uma lei pode desfazer o movimento. E o Estado, portanto, mantém algum nível de controle. O Paulo Guedes tentou desfazer. Tentou desfazer. Mas existe uma outra, e isso aconteceu ao redor do mundo inteiro. Pega o que tem acontecido, por exemplo, na Europa, ou na Áustria, ou na Alemanha, onde é a origem, onde esse bicho nasceu. Lá também por conta da União Europeia, mas você viu o surgimento de outras organizações pluralistas, em que a associação é voluntária, e há, portanto, também uma fragmentação, o que torna o jogo dessa sociedade civil muito mais complexo, muito mais, porque esses conflitos que antes eram organizados intra-corporis passam a ser jogados publicamente. Então, acho que a gente está passando por um processo mais ou menos inevitável de fragmentação também das entidades empresariais, da representação empresarial, e a necessidade e o desafio de como a gente cria pautas a partir disso. Né? Como a gente cria movimentos conjuntos ao redor disso, porque senão fica cada um falando e a gente se anula. Né? Então, o artigo que eu defendo foi publicado agora dessas séries lá da Oxford, que nós estamos no Brasil num momento de transição e isso é empiricamente já mensurável pela proporção de participação de entidades pluralistas no debate público, que é muito maior do que jamais foi no país. João, você também tem uma trajetória parecida, que você vem da CNA? Não, do MAPA, né? Eu vim da Abrazen, depois eu passei no MAPA. E aí depois você foi criar as frentes. Exatamente. Que é um modelo, veja, esse é um modelo pluralista na veia. Isso é de como organizações não hierárquicas são criadas a partir de redes. Então, essa é uma mudança que as frentes, seja, isso é muito interessante, as frentes estão pouco estudadas no Brasil, mas elas refletem um novo modo de organizar a sociedade civil, menos do que os parlamentares, é de como a sociedade se organiza para participar. Isso é uma diferença fundamental que a gente passa hoje. Eu vou entrar numa discussão aqui um pouco mais complicada, vou te provocar um pouquinho mais. Tá certo? Porque é o seguinte, olha só, o que você está colocando é um processo que ele vem acontecendo, que a gente já discutiu bastante isso, de que a gente vem consolidando o que está escrito na Constituição. Tá certo? Onde quem tinha o poder está cada dia brigando um pouco mais nisso. Quer dizer, as instituições corporativas que tinham a representação, que administravam o Congresso através da sua representação, até no próprio patrocínio da formação dos parlamentares, na organização dos parlamentares, isso está quebrando, tá certo? Então, e cada dia... desafiantes, né? Exatamente. E cada dia está se encontrando e consolidando um processo dentro de uma nova realidade, que é a liberdade de expressão através da internet. Eu não estou dizendo nem as plataformas, eu estou colocando da internet, né, como um todo. E que isso provoca uma melhoria da qualidade. Mas você coloca um ponto super importante, onde eu vou pegar esse ponto e fazer uma ligação onde eu quero chegar. Olha só, você falou que cada vez, então, as pessoas estão cada vez mais livres, cada vez mais individualistas, cada um olhando mais para o seu umbigo, e na democracia nós temos que juntar minorias para fazer maioria. Mas tem um elemento maldoso, corporativo, institucionalizado, e que vai lutar isso, que é o corporativo dos funcionários públicos, que está consolidado nesse país. Como é que você vê hoje esta relação que antigamente era umbilical, tá certo? Entre o setor privado e o corporativo. Quer dizer, hoje a política do debate ficou claro, mas esta relação de interesse umbilical vai entrar nessa transparência para que possa se consolidar ou ainda vai ter essa restrição de medo, esta cooptação do poder da caneta? Você tem uma coisa que, João, isso faz parte da minha pesquisa empírica, inclusive. Se você pegar quem são os grupos de poder mais importantes de Brasília hoje, essa é uma pergunta que parece óbvia, mas não é. Os resultados, eu venho acompanhando a participação de grupos de interesse, todos os grupos de interesse, no Congresso e em audiências públicas que são publicadas pelo STF ou pelo governo. Tá? Os dados do governo são menos bons, mas os do Congresso são muito bons. E o que você vai observar é que os grupos de interesse mais organizados e mais poderosos de Brasília são, sem a menor dúvida, os de funcionários públicos. São grupos que são muito, muito bem financiados, que contam com gente que entende desse negócio, como funciona a Brasília, como funciona o processo decisório.
E isso, portanto, você fala assim, quem são os principais grupos de interesse em Brasília? Eu não teria nenhuma dificuldade de dizer, não são os empresários. São os grupos de funcionários públicos desses agentes de Estado. Basta ver, por exemplo, todo o debate que você tem e a dificuldade de avançar sobre teto dos salários. Né? Porque, nesse caso aqui, está a sociedade inteira contra aqueles que recebem. Né? E, de fato, não andou ainda. Né? Então, esse é o principal ponto. E eles partem de estruturas corporativistas. Eu acho que talvez tenha uma grande mudança aqui, e tem uma teoria sobre isso, chama-se teoria de ecossistemas de políticas públicas, que prevê a morte dessas instituições corporativistas. Por quê? Porque elas têm... Isso ainda não se verificou claramente no Brasil, mas é uma teoria que foi facilmente observada nos Estados Unidos, por exemplo, com o movimento sindicalista, ou na Europa, onde esse negócio nasce. Que ela fala assim, essas organizações corporativistas se tornam tão grandes e incorporam dentro desse tamanho tantos interesses tão diversos que elas acabam se tornando lentas ou ineficazes, porque o conflito interno impede que elas hajam, né, que elas sejam proativas no mundo. E, portanto, elas deixam de ser vistas, todas elas, tá, como referentes. Então, por exemplo, para sair do mundo empresarial, veja o debate que existe no movimento dos advogados. Tem a OAB, claramente criada pela lei, na Constituição, mas existe uma outra enormidade de associações voluntárias de advogados tributaristas, de advogados de São Paulo, de um monte, que vão disputando esse lugar. Então, essa teoria vai dizer, essas organizações se tornam grandes demais, complexas demais, lentas demais e morrem e acabam sendo disputadas por organizações menores, mais rápidas, que comem da mesma energia. Então, uma metáfora da biologia. Eles se financiam e buscam voluntários, que seriam o equivalente de energia, nos mesmos lugares. E, ao fazê-lo, elas competem diretamente. Por exemplo, é uma discussão que se teve muito claramente entre CNA e Frente Parlamentar e a FPA. Foi uma discussão longa no Brasil, né? Assim, em Brasília, claramente. Então, é porque eles disputam. E esse é um processo político longo, complexo, nada trivial mesmo. Então, a grande questão aí é que, e aí, pegando o segundo aspecto da sua pergunta, todo movimento social corporativista, porque é criado por lei, pode ser descriado por lei. E, portanto, o Estado mantém algum nível de controle sobre ele. E há uma das discussões de qual que é o inferno corporativista? O inferno corporativista é quando essas organizações são absorvidas pela lógica própria interna e são incapazes de fazer a representação que elas têm que fazer. Mas existe um inferno pluralista também. O inferno pluralista tudo é tão livre, tudo é tão fragmentado e tudo é tão individual que se torna fragmentado ao ponto de ser inativo, de ser incapaz. Então, existem os dois infernos. Existem os céus, um céu pluralista e um céu... Mas existem os infernos dos dois também. Deixa eu aproveitar. Posso só aproveitando. E aí você tem uma dúvida, como é que você cria coalizões? Como é que você cria movimentos majoritários? Olha só, duas coisas que eu queria colocar para você. Olha só, então o que você colocou e o que o Léo colocou é que hoje, e que a gente já repete isso aqui, que existe hoje um movimento de crescimento do nível de debate levando para dentro do Congresso. Sem dúvida. E que ele vai estar tendo uma briga entre o corporativismo e o pluralismo. Tá certo? Cada dia mais se colocando e que isso vai se consolidando dentro de um processo. Tá legal? E o que a gente vê hoje é uma falta de pauta. Como é que fica esta briga entre o pluralismo... Esse pode ser o inferno pluralista. As pessoas disputam tanto que não conseguem não entrar em consenso em nada. E isso pode levar ao imobilismo. Percebe? Então, existem infernos, para os dois lados. Mas deixa eu pegar uma carona. Segura um pouquinho aqui. Isso pode levar a um bonapartismo? No seguinte sentido. Você tem assim, por um lado, o Congresso recebe todos esses inputs. Mas, por outro, ele não consegue organizar a porta de saída, né, desses inputs em processos, em políticas públicas. Em algum momento, você pode ter um cenário de falta de ordem, de falta de comando, a ponto de... caos. De você fomentar a esperança de que um líder populista possa resolver esses processos. E aí, aproveitando que você também é um internacionalista,
Se Donald Trump, de certa maneira, simboliza um pouco isso ou não? Ele está distante disso? Não, acho que o exemplo de Trump e uma sociedade pluralista como a norte-americana é um bom exemplo nesse caso aqui. Veja, certamente há uma questão autoritária, um elemento autoritário, um dos debates na ciência política nos Estados Unidos hoje, já temos um governo autoritário ou não. Esse é um debate que de fato está acontecendo nesse momento e ele não pode ser descartado como irrelevante, não é. Mas existem regras na teoria e o que a gente pode medir nessa interação entre grupos de interesse, como a sociedade se organiza e sistemas partidários, existe uma boa pesquisa sobre isso. Sistemas pluralistas, teoricamente, são mais resistentes a ações autoritárias. Porque se cooptar um grande volume de organizações menores é muito mais difícil, há mais resistência. Ao contrário do que você vê também. Não tem orçamento que dê, né? Não, porque você não consegue ter sequer um nível de interlocução com essas organizações. Mas, de novo, existem céus também. Por exemplo, toda a primavera árabe no norte da África, em particular, uma boa parte dos processos de estabilização, os que deram certo, estavam relacionados a organizações corporativistas, inclusive empresariais e torcidas de time, o que é surpreendente. Mas, assim, a resposta simples é um movimento, sociedades pluralistas, teoricamente, seriam mais resistentes a ações autoritárias, teoricamente, e acho que é um argumento razoável. Uhum. É curioso porque eu lembro na época da crise de 2013, né, das jornadas. Sim. E aí eles foram entrevistar um rapaz do governo, à época, não lembro quem, que era uma espécie de coordenador de redes sociais do governo, né? E ele não entendia de onde tinha surgido todas aquelas manifestações, etc., porque ele falava assim, não, todos os movimentos sociais no Brasil eu tenho aqui catalogados. E eles estão bem. Estão aqui controlados, ninguém me apresentou nada, né? Ou seja, era exatamente uma explosão pluralista. 2013 é um momento pluralista anticorporativista. De negação dos movimentos dessa representação. Indo com soluções na direção errada, né? Então o choque ali foi muito claro. Eu me lembro muito desse, porque ele era um desses. Todas as organizações corporativistas, eu estava numa delas, mas tinha lá dos transportadores, tinha lá do sindicato dos trabalhadores, e a gente chegou numa reunião e ninguém sabia o que fazer, porque ninguém que estava naquela mesa era responsável. Eram novas lideranças, completamente, que a gente não conhecia. Aliás, que eles nem se conheciam, eles se construíram. Um bom estudo de caso seria o que aconteceu com o movimento dos caminhoneiros em 2013 e depois das greves que tiveram em 2018 e nas várias greves que tiveram. E como esse movimento se organizou depois disso. Essa é uma reação pluralista a uma estrutura corporativista, empresarial e de trabalhadores. Que eles não tinham controle, que eles não tiveram controle. Tá, esse foi um ótimo momento, um grande aprendizado. Saindo da teoria e indo para a prática. Vamos lá, vamos para o lado prático. Hoje, o que a gente vê? Nós estamos no 3º ano de governo, geralmente o mais produtivo, geralmente o ano que não tem eleição e que começa o ano forte numa preparação de discurso e de resultado. E nós estamos terminando o mês de abril e não vamos votar nada, tá certo? E aí, qual é a pauta? E como é que vai ser isso para frente? Vai ser um jogo político e como é que o pluralismo vai se estruturar e como é que o corporativismo vai se posicionar dentro desse processo na conjuntura Brasil? Hoje, assim, eu concordo com você que eu vejo, se você pegar, por exemplo, das pautas do governo, quem tem pauta no governo hoje? Quais são as pautas organizadas, né, que tem uma lista de acompanhamento? Você tem os 25 pontos do Ministério da Fazenda, alguma ou outra declaração sobre qual seria a pauta do governo, mas ela não está, de fato, organizada. E não há hoje no Congresso também um movimento capaz de propor pautas. Eu vejo uma coalizão no Congresso capaz de se opor a ações. A maior minoria não é a do governo, a maior minoria é do Congresso, sem a menor dúvida, do que eles chamam de Centrão. Acho Centrão um nome ruim, tá? Não acho ele impreciso. Centrão é um negócio amplo demais. Mas sim de partidos de centro, mais de partidos de centro-direita. A maior coalizão que nós temos é o Blocão hoje em dia. Então, é um grupo, o Blocão e o Bloquinho, né? Que não são do governo, né? O governo tem lá 140 votos, tem um Blocão com 170, 180, não vou lembrar o número, 140 votos. Então, essas coalizões, esses grupos, então você tem um governo francamente minoritário, hiperminoritário, como tecnicamente a gente diria, a maior minoria e a segunda maior minoria não são do governo. Então você tem um problema que
essas duas maiores minorias conseguem, de fato, opor pautas, mas ainda não é capaz de propor agendas. E o que a gente viu hoje, por exemplo, com o Hugo Mota, ele está falando assim, olha, vamos falar sobre gastos do governo. É uma tentativa de construir uma pauta. Mas tem um segundo ponto que é, vamos falar de gastos onde? Quem ganha e quem perde? Então, nós temos um momento em que a coalizão governista é hiperminoritária, eles não têm sequer a maior minoria, o que é, do ponto de vista da teoria política, um ambiente muito perigoso, muito ruim. Tem um autor que fala sobre Hayek, que fala sobre tamanhos de coalizões. Ele vai dizer uma coalizão mínima deveria ser 45% do Congresso. Mínima. Nós não temos isso, o governo não tem isso. Nem perto. Nem perto. Ele vai ter hoje aí uns 20%, 30%, 25%. Eu conduzo pesquisa com parlamentares Qual todos que é o os número? meses, né? Esse mês deu 32% de base. Portanto, muito abaixo dos 45%, que seria o mínimo recomendável. 32% de 32. base, 38% de oposição e o restante independente. Ou seja, veja, a coalizão de oposição é maior do que a coalizão governista. Provavelmente mais desorganizada também, mais heterogênea, eu suponho. São os que se dizem oposição, né? Mas mais heterogênea. Mais heterogênea, suponho. Inclusive 40 dos 59 deputados do União Brasil. 40 dos 59. Pois, veja bem, é muita. Com três posições de governo. De pessoas que assinou o requerimento de urgência exatamente. Da anistia, contra a orientação do governo. Contra a orientação do governo. Então, o que eu vejo, João, praticamente? Você tem um governo hiperminoritário e duas coalizões grandes, relativamente grandes, mas que ainda não são capazes de colocar pautas na mesa. Acho que a grande mudança estrutural vai acontecer quando, eu já não tenho dúvida que o governo não tem a capacidade que já teve em outros momentos, inclusive em Lula 1 ou 2 ou Dilma 1, de colocar propostas. Acho que até o próprio governo reconhece isso. Mas não há um outro agente, esta coalizão inclusive, que é capaz de criar uma pauta. Qual é a pauta que este grupo colocaria? De novo, quando o Hugo Mota fala, vamos falar sobre gastos públicos, isso é o início de pauta. Mas o segundo passo da pauta é, qual gasto público? Quem desagradar? Quem agradar? Como? Por quê? Isso ainda não aconteceu. Essa talvez seja a grande questão central de formulação. Tá, mas aí eu vou fazer uma provocação para você. A provocação que eu acho é o seguinte, hoje, tá certo, o que eu vejo é que está faltando debate. Falta proposta na mesa. Tá certo? Falta agenda, né? Exatamente, porque é o seguinte, olha só. Não tem ninguém capaz de fazer isso nesse momento. Não tem protagonista nesse ponto, né? Tá certo? Então a gente está vivendo um momento vazio de debate de opinião. Tá certo? Então a gente vê um projeto de anistia, tá certo? Ser uma pauta principal de negociação, é porque está faltando um problema de visto do Brasil. O mundo está pegando fogo, tá certo? O mundo está olhando economicamente e a gente não está nem discutindo qual vai ser o papel do Brasil dentro desse novo mundo. O que a gente se prepara para isso? A pergunta que eu faço é a seguinte, isso é culpa do Executivo ou é culpa da sociedade que também não sabe o Executivo porque não querer impor uma agenda, tá certo? Ou todo mundo quer impor a sua agenda e ninguém quer sentar na mesa para negociar isso? Eu acho que falta. Acho que o governo percebeu que tem dificuldade de avançar com suas pautas. Veja o que aconteceu, por exemplo, com vários projetos. Tem um ponto. Veja que quando há a concordância do governo e dessas duas minorias, a coisa aprova. Veja o que nós tivemos de aprovação, inclusive de cortes de gastos no final do ano passado. Não foi nada irrelevante. Talvez não seja tudo o que fosse necessário. Não foi suficiente. Talvez não seja suficiente. Mas que foi relevante, foi. Não dá para tirar isso, né? Isso não dá para tirar da mesa. Então, a grande questão hoje, João, é que nós não temos nenhum agente com protagonismo colocando a pauta na mesa. Então, a gente consegue funcionar apenas quando esses três agentes concordam. O bloco do governo, o maior bloco que é de centro-direita e o segundo maior bloco que é de centro-direita também. Ou um pouquinho mais de centro, talvez. Então, o fato é que nós não temos um protagonista e principalmente não temos uma pauta. Qual é a agenda? Quem é capaz de colocar a agenda na mesa? De novo, o Ministério da Fazenda tem lá os 25 pontos deles, são pontos relevantes, com estaturas diferentes, eu talvez dizer. Alguns são muito técnicos, o projeto de imposto de renda é muito relevante, mas nós não temos, e acho que ninguém aprendeu a jogar essa nova estrutura, a entender como funcionar nessa nova agenda. O governo, como o próprio governo tem declarado, não entende como fazer isso, né? Porque antigamente era colocar emenda. Isso não acontece mais. Esse troco do que pro quo, a troca que é comum em todo lugar do mundo, tem nome, inclusive, isso não é uma coisa que a gente deve vilanizar de forma alguma, mas o modelo de atuar mudou.
O Congresso não pode ser reativo ou esperar propostas. Mas o governo vai precisar negociar mais. E a sociedade civil ainda não entendeu que a gente precisa colocar a pauta. A gente que precisa pautar isso. Me parece... Então, acho que está todo mundo aprendendo, João. Acho que esse que é o ponto. Está todo mundo aprendendo a fazer. Pois é, me parece o seguinte. Você tem um problema de desenho institucional, não é? Que é o fortalecimento do Congresso, enfraquecimento do Executivo, e a gente, como você falou, isso é um fato, né? Acho que tem um fato também que a gente não pode ignorar, de que esse é um governo de minoria. Né? Ele foi eleito... Como um governo de coalizão. Mas o Congresso, claramente, é um Congresso conservador. Então, assim, acho que é um impasse até natural, né? Considerando o resultado das eleições de 2022. Mas veja, esse governo que foi eleito com uma ideia de uma coalizão ampla. E que abandonou. Que não é o fato. Né? E abandonou. Veja a participação dos partidos da coalizão nas cadeiras e nas pautas. Ela era, de fato... Veja, União Brasil, como você disse, que é um partido formalmente da base do governo, está votando contra o governo, né? Está se posicionando contra. Acho que no momento seguinte que o Lula tivesse sido eleito, ou em qualquer momento posterior, ele deveria dizer assim, olha, esse aqui é um governo de transição para um novo momento, né? Eu vou buscar diversos setores aqui do Congresso Nacional e vamos tocar. Mas isso nunca aconteceu, pelo contrário, né? A prioridade é o projeto de reeleição do presidente Lula e o governo hoje não esconde isso. Agora, existe também, me parece, um problema de liderança. E aí eu quero trazer isso mais para o nosso debate, que é o seguinte. Às vezes, me parece que o presidente da Câmara, a gente e talvez o presidente do Senado também, a gente deposita expectativas neles que eles não podem cumprir. Eu acho que isso aconteceu um pouco com o Rodrigo Maia. A partir do Rodrigo Maia, talvez que isso ganhe um vulto maior, né? Rodrigo Maia é uma inflexão, sem dúvida nenhuma. E a administração dele lá na crise da pandemia, que foi fundamental, né? Ele, aí depois Arthur Lira e o próprio Hugo Mota. Que basicamente é o seguinte, às vezes a gente acha que ele é líder de uma expressão de vontade do Congresso, mas no papel ele é muito mais árbitro do que líder. Mas veja, Rodrigo Maia, Rodrigo Maia é um dos caras que eu mais respeito, é um dos maiores reformistas que nós tivemos no país nos últimos anos, já disse isso para ele e acho que ele é mesmo. Mas veja, no papel, de fato, ele é a pessoa que diz o que nós vamos discutir. Mas, de fato, desde Rodrigo Maia, e para os presidentes que são mais bem-sucedidos, nós tivemos uma sequência de presidentes da Câmara muito bem-sucedidos, é que eles se tornaram construtores de coalizão. Veja, a coalizão, o blocão e o bloquinho, são construções que levam ao presidente a eleição. Eleito, então, exato. Então, veja, hoje em dia o papel do presidente da Câmara é muito maior, porque ele, mais do que ser eleito, ele acabou sendo o principal articulador de maiorias, ou das maiores minorias, pelo menos. Mas, Pablo, no momento em que ele... eu acho esse um bom exercício. E ele tem recursos para isso, tá? Vamos imaginar o primeiro exercício, ser eleito. Sim. Né? E aí você tem uma articulação, intermediação de interesses, etc., que, em tese, não deveria tocar sobre qual pauta vai entrar ou não vai entrar, não é? Porque isso, em tese, é uma dinâmica interna do Congresso. Agora, vamos depois para o segundo momento, que é administrar a Câmara. Assim, o momento em que ele assume determinadas posições, né, de políticas públicas, não, isso aqui vai acontecer desse jeito. Eu acho que o Arthur Lira, por exemplo, na claro reforma tributária, né, foi muito claro. Ele quis fazer acontecer, mas não me parece que ele disse, vai ser assim. Não, mas veja, ninguém que governa pode ser assim. Mas olha só. Você precisa, veja, essa é uma das coisas importantes, não é liderança, é conseguir ler esses humores e transmitir numa coalizão. Você não acha que falta uma liderança da maioria no Congresso que seja... Esse papel já é do presidente da Câmara. Posso falar uma coisa para você? E menos do Senado. Olha só, nós vamos ter que olhar uma coisa que a gente acaba esquecendo. Olha só, você falou de Rodrigo, falou de Arthur, mas a gente esqueceu de quem deu um pontapé de toda essa estruturação de fortalecimento do Congresso Nacional, que era um cara chamado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, ele mostrou o que era a liderança dentro do Congresso a partir do momento que qualquer pessoa chegava para ele, qualquer grupo de interesse, chegava para ele assim, e essa pauta? Ele simplesmente pegava, você tem voto? Quantos votos eu tem? boto para votar. É isso.
Sem problema nenhum. Esse é o Mas processo às vezes democrático. ele assumia a construção dos votos também. Tá né? certo? Não. Como todos esses presidentes. Ele vai ter o papel de ele influenciar ou não. Eu acho que o que. E aí, quando você. Eu quero colocar isso como exemplo, porque isso foi um marco. Se você colocar os grandes marcos de consolidação do Congresso Nacional, ele vem de uma postura de uma pessoa que olhava o Congresso e o empoderamento do Congresso. Tá certo? Quando o Eduardo Cunha assume o Congresso, ele trata desse empoderamento. E Michel Temer antes dele também. Então. Não, mas o Michel foi muito mais um enfrentamento. Mas ele não, foi um de consolidação. Temos que fazer isso. Vote. Vamos votar, vamos negociar. Não era o acordo. Olha só. Era o plenário, joga o plenário. Era o plenário para fazer. Então, e esses caras não eram neutros também não, né, João? Eles também... De jeito nenhum. Eduardo Cunha era um mestre em ler o plenário e organizar a votação. Então, manipular, não. O que eu quero colocar é o seguinte. Eu acho que está faltando olhar essa história do Temer, olhar a história do Eduardo Cunha, e o que está faltando hoje, na minha opinião, tá certo? Para a consolidação e esse papel da sociedade, Fernando, é a certeza que se eu botar um projeto, independente de eu ganhar ou não, ele vai ser debatido. Ele vai ser colocado para votar. Esse é o grande vazio que a gente tem hoje. Porque aí eu vou fazer uma provocação. Inclusive para deixar o conflito acontecer, porque ele existe, né? Ele existe, ele só vai ser evoluído dentro do conflito. E eu vou colocar uma coisa, eu vou botar uma pedra. Nesse momento que a gente fala que está sem pauta, será que a gente não está sem pauta porque a gente está olhando só para 2026? E quando a gente começa a olhar para 2026, eu sou um cara da oposição, ou sou um cara que não quero mais o Lula no poder. Qualquer coisa que eu faço que melhore a economia, que faça uma evolução, quem vai vender isto contra mim? É o próprio Lula. Claro. O próprio Lula. Eu vou dar isso de presente para ele? Porque ele não conversa comigo e eu sei o que tem que fazer. Será que eu não vou deixar isso para 2027? Você sabe que isso, João, você tem um ponto que é fundamental e é uma coisa que vem de Dilma II em particular, Dilma I, Dilma II, mas também passou por Bolsonaro, que é os presidentes da República esqueceram, alguns presidentes da República esqueceram que o principal papel dele é criar coalizão. Este é o papel do presidente da República, é manter maioria e fazer o que for preciso do ponto de vista de concessões, de pauta, de espaços, de visibilidade. E este papel foi assumido pelo presidente da Câmara. E aqui agora tem o Mota que começa o seu mandato e a pergunta é, ele vai assumir este papel ou não de construir essas maiorias, porque foi isso que aconteceu. Mas agora, eu tenho um ponto, Michel Temer precisa ser revisto aí. Totalmente. Porque ele fez um trabalho de mudar o processo legislativo, de liberar o plenário, que reclamou para si, isso é um trabalho dele, foi um relatório dele, monocrático ainda por cima. E ele falou assim, não trava plenário não, tramitação é só pelas comissões. Se não passar nas comissões especiais MP morre na comissão especial e não trava nada. E isso foi uma coisa... Mas foi o Eduardo Cunha, não foi ele? Não. Foi ele também, ele também. Não, ele fez uma coisa que monocrática. A das medidas provisórias foi o Temer, né? Foi o Temer. Que ela branca só a pauta ordinária, não a extraordinária. Exatamente, ele criou as pautas extraordinárias. Ele criou a pauta extraordinária. O que não era lei ordinária não travava a pauta. Agora, a comissão especial foi uma Mas não, foram várias mudanças. Mas veja, isso reflete... Muita gente fala sobre a importância do orçamento no fortalecimento do Congresso. Eu não tenho dúvida que o orçamento é relevante. Mas existem várias outras questões que o Congresso vem tomando para si. Por exemplo, o poder legislativo. Todo mundo vai se lembrar, na década de 90, havia uma enxurrada de MPs travando o Congresso não decidia nada. O Congresso disse, não pode ser assim, você não pode ter esse poder legislativo. Nós tivemos, veja, se você pegar os números de vetos derrubados, derrubar um veto era um negócio escandaloso. A quantidade de vetos derrubados de Bolsonaro e Lula bateu um recorde de Bolsonaro, que já era um recorde. Era recorde. Isso muda, ou seja, há uma questão do orçamento, mas há uma questão do poder de legislar que o Congresso tomou para si, mas eu diria não só isso. Observe também o processo, que é uma dinâmica menos percebida, da indicação para agências independentes, né? O Congresso, o Senado, está cada vez mais pedindo espaço e colocando seus próprios nomes e forçando o governo a diminuir, ganhando espaço sobre os indicados do governo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não é só orçamento. O Congresso vem se fortalecendo e vem se fortalecendo. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso para dizer, porque acho que a gente está saindo de um modelo em que o presidente é o protagonista da construção de coalizões e a gente
está criando um outro modelo que a gente vai ter assim, não tem um nome para isso ainda, mas uma coalizão de líderes partidários que conjuntamente assumiram esse poder. Mas aí nós estamos num momento agora muito engraçado, tá certo? Tudo bem, eu tenho esse discurso, eu conto uma história para você, eu tenho do empoderamento do Congresso Nacional. Tá certo? Que eu começo desde os anões, tá? Eu acho que o empoderamento ele das vem. Emendas, né? Não. Quando acabou a conta movimento. Foi o primeiro, o primeiro empoderamento do Congresso Nacional, porque antigamente, antes da Constituição, nós não tínhamos orçamento. Sim, quando os orçamentos foram. Era com a conta movimento. Então, tinha o presidente. Orçamento financeiro, orçamento de gastos e outros. Então, quando trouxe o orçamento, trouxe a LOA, trouxe a LDO. Nós tínhamos 3 orçamentos, né? Foi o primeiro grande consolidação de poder. E aí, ao longo, ao longo da história, é muito interessante todo esse processo. Mas, você estava falando sobre vetos. Você sabia que tem 16 mil vetos sem votar? 16 mil vetos. Tá legal? Vou só dar outro dado para você. Sabe que tem 51 medidas provisórias em vigor que nunca foram votadas? E são leis? E são leis. Não, aquelas lá de trás do Fernando Henrique, tá legal? Que continuam. Que continuam até hoje. 55, 56, 57. Exatamente. Então, o que eu gostaria de colocar aqui para você é o seguinte. Olha só, você está falando dos líderes. Tá certo? Olha só, nós estamos numa nova realidade. Tá certo? Quando 260, 70 parlamentares assinaram uma medida. Todo mundo olhou o seguinte, e semana que vem não tem 100 votos, não tem 100 assinatura. Eu não vi ninguém tirar. E já tem 3 semanas. Esse é um movimento importante, de fato. Então é o seguinte, cadê o líder? O governo agiu para pressionar, para tirar a assinatura. Olha só, eu estava do lado de um parlamentar onde ele recebeu... Isso é uma mudança muito importante. Ele recebeu um telefonema da Gleice. Eu estava do lado do outro deputado que recebeu o telefonema. Ele não me contou, eu estava do lado dele, do ministro do Supremo. E o mais interessante é que ninguém mudou. Esta relação de líder e a relação do baixo clero com os compromissos individuais deles, que é o pluralismo, como é que vai ficar isso na relação de poder? Esse é o negócio. E aí eu vou falar o seguinte, foi colocado aqui que eu também acho que é o seguinte, o papel hoje do presidente e do presidente da Casa, do presidente da República, é de conversar e entender esse sentimento para fazer as coisas, porque esses caras estão lá na base. Exato. Esses caras estão recebendo uma pressão que antigamente eles não ligavam para isso. Hoje eles estão ligando, porque eles têm que ter esse contato. Como é que isso vai funcionar num debate? Eu acho isso, não tem uma resposta para você, João, e o que mais me interessa nesse particular aí é como a gente da sociedade civil se organiza nesse cenário. Porque, veja, até agora, nós estamos falando de fatos. Talvez não sejam conhecidos por todos, mas são fatos. Há um enfraquecimento da presidência da República, um enfraquecimento do Congresso, os líderes estão sendo desafiados, sem dúvida nenhuma. A pergunta que eu me faço, e é porque eu sempre, até ideologicamente, a minha pergunta é sempre como é que a gente da sociedade civil se organiza para fazer parte disso? Porque, veja, até agora nós estamos falando de gente que está falando de eleitos com eleitos, né? E dos eleitores, que não são apenas eleitores, mas que têm visões mais amplas do que um voto que a gente dá lá de 4 em 4 anos, como a gente faz para levar essa pauta adiante. E aqui, João, eu acho que você tem toda a razão, que a gente precisa de 2 coisas, ser capaz de construir pauta, proposta, porque eu vejo no dia a dia, assim, essas pessoas precisam de pautas, e elas, não conhecem tudo, nem deveriam, nem é razoável imaginar que elas entendam, por exemplo, do meu caso de mercado de capitais. São 513 deputados, 81 senadores, que vieram de todos os lugares do país, de todos os caminhos de vida. Não é razoável imaginar que eles entendam da importância do mercado de capitais. Estou dizendo só o meu caso aqui, mas ele o exemplo que eu quero dar que vale para qualquer uma das coisas que eu quero. Para a turma de necessidades especiais, para quem defende saúde privada, saúde pública, educação, para qualquer coisa. A pergunta é como a gente faz, como sociedade, para muito mais do que votar, levar o que a gente acha que tem que ser.
Aí eu vou provocar uma coisa para você. Sabe? Porque isso até agora, nós estamos falando de fato até agora. Isso é um fato. Tá. E há uma janela. Eu quero fazer essa pergunta até para a gente começar a encaminhar para o final, né? Mas na prática, Pablo, na conversa que a gente estava tendo aqui antes de começar, você disse assim, olha, tem uma bomba armada para o dia 1º de janeiro de 2027, que é uma discussão orçamentária que mostra que não cabe mais, né, a estrutura de gastos naquilo que a gente arrecada. Então já tem uma crise fiscal endereçada, até uma crise de governabilidade, governança para o próximo presidente. A Abrasca, né, que você lidera aqui em Brasília, olha para isso com atenção, porque sempre que o risco fiscal aumenta, isso bate no mercado de capitais, né? Como é que vocês vão lidar com essa expectativa, com essa bomba que já está cronometrada? Como é que vocês vão trabalhar nesse 1 ano e meio até 1º de janeiro? Né? E aí, colocando então uma questão prática, né? Como é que a sociedade civil vai se fazer ouvir e dizer para os representantes que a gente não quer pagar essa conta mais uma vez? Vou agora colocar o chapéu da Abrasca. sai o chapéu do analista e entra o chapéu da Abrasca. Veja, eu acho que aqui uma das questões centrais e que eu vejo da sociedade inteira não dá para mais pagar impostos. Não apenas porque os impostos são elevados, e isso é um fato, mas também porque, principalmente, o que o Estado entrega em termos de serviço. Você pode falar, existem países que cobram mais impostos que a gente, vai dizer sim, mas nenhum lugar do mundo se paga tanto para receber tão pouco em termos de serviços públicos. E eu estou falando de todos. Estou falando de segurança pública, estou falando de educação pública, de saúde pública, de todos, né, dos serviços que a gente paga para o Estado. Então, acho que a questão primária e eu tenho certeza que, neste caso, não é só a pauta da Abrasca, é uma pauta da sociedade, e as pesquisas vão dizer isso, não dá para dar mais nenhum real. E a pauta central como é que a gente faz para que o Estado entregue muito mais do que entregue hoje? E aí sim, aqui sim está nos piores, tá? É verdade que tem países que pagam mais? Tem. Mas nenhum tem uma troca, um retorno tão baixo para a sociedade civil. Em qualquer perspectiva, em qualquer indicador que você imaginar. Nós somos os campeões de cobrar muito e entregar pouco para a sociedade. Acho que esse é o ponto central de toda a sociedade civil. E aqui a gente vai ter que enfrentar de novo algumas discussões importantes. Uma delas é sobre o orçamento, que é onde a discussão fiscal acaba caindo. Hoje nós temos uma peça de orçamento e um mecanismo de orçamento da década de 60 do século passado, com uma mudança estrutural sobre quem decide. O Congresso é muito importante, cada vez mais importante, mas terá também a responsabilidade de tomar decisões difíceis, que quais são os gastos que não podem ser mais feitos ou que gastos podem ser melhor feitos. Então, acho que existe... A primeira delas portanto, não dá para aumentar impostos. Estabilidade fiscal é absolutamente relevante, porque quem paga isso é todo mundo. Somos nós que não estamos investindo, que está caro comprar uma geladeira, que ficou mais difícil comprar uma casa. Todos nós pagamos juros. Né? E isso é central. Né? Então, portanto... há alguns pressupostos. Não dá para aumentar impostos, equilíbrio fiscal é necessário. Mas a gente precisa enfrentar discussões. Por exemplo, como é que esse nosso sistema político, nessa nova estrutura, por exemplo, discute orçamento. Como é que nós vamos continuar com um orçamento, ou um processo orçamentário que foi criado na década de 60 e que evita as discussões centrais sobre onde o dinheiro deve ir, onde os investimentos públicos devem ir, qual é a qualidade, qual é o retorno que cada real desse, que não é público, cada real desse não é de um público, né, abstrato. Isto saiu do suor das pessoas. E a gente precisa, portanto, enfrentar uma discussão. Ele tá indo para o lugar certo? Ele está entregando da melhor forma possível? Essa é uma discussão que vai sobre gastos tributários, sobre subvenções e subsídios. Cada real que vai para o subsídio para uma empresa, isso é uma visão da Abrasca, cada real tem que cumprir uma função pública. E a gente precisa dizer que função pública, isso está sendo bem cumprido ou não. As aposentadorias estão certas ou não. A mão de obra do Estado está certa ou não. A entrega desses serviços precisa ser primária ou pode ser feita com organizações da sociedade civil ou até privatizadas. A questão central nós temos um Estado que está
atrás do que a sociedade brasileira já se desenvolveu. O Estado é anacrônico perto da sociedade brasileira, que se tornou muito sofisticada. Então, a grande disputa, e aqui é um papel da sociedade civil, e a Brasca é uma delas, não é a única. Então, certamente nem será a mais importante, mas será uma das que vai dizer, olha, a sociedade requer e cobra muito mais, e o Estado precisa mudar para entregar esse muito mais que a sociedade já está fazendo. Portanto, é uma questão de justiça com o suor de cada uma das pessoas, porque a gente fala de empresas aqui, mas no fundo tudo chega em gente. O suor de cada uma dessas pessoas que investe, que trabalha, ela precisa ser respeitada. E essa é a discussão que vai passar por reforma do imposto de renda, reforma do processo orçamentário, qualidade de serviços públicos. Essa é a principal pauta e, de direita ou de esquerda, os candidatos precisam dar uma resposta sobre como eles pretendem enfrentar esse problema. E aí eu vou te provocar. Mas eu vou convidar você a fazer a última provocação. Eu vou fazer uma provocação para você enorme. A Brasca está disposta a propor esta modificação e essa cobrança de resultado na melhor qualificação do Estado? Olha só, eu vou só colocar, eu repito isso, eu falo o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso, ele implantou o PPA e o PT destruiu o PPA. O PPA tinha metas, o Lula tirou as metas, as métricas, tá certo? Hoje, será que a sociedade que realmente corre um grande risco, tá certo? Porque quanto maior o déficit, tá quem certo? Paga é a sociedade. O mercado de capital, vocês vão fechar o seu capital, pode até acabar o mercado, porque é melhor eu fechar, porque vale menos que ninguém quer comprar essas ações. Mas será que esse setor, o seu setor, está a fim de fazer esse debate e fazer não liderar, mas coordenar, insinuar, fortalecer um debate de um plano de governo dentro de uma visão empresarial, de metas a serem atingidas, de cobrar a eficiência desse trabalho? João, eu não tenho dúvida que a Brasca sim estará aí. Mas a Brasca não é o único e nem pode ser, porque nem acho que o viés empresarial é apenas um dos vieses ou das perspectivas que a gente tem. Então, assim, do ponto de vista da Brasca, aqui com o chapéu mesmo, posso dizer, sem a menor dúvida, sim. Só que isso é a Brasca e mais um monte de outras gentes que precisam se agregar. E aí, de novo, de um movimento da sociedade civil. Não acho que isso sairá do Estado. Não vejo esse perigo disso acontecer. É a sociedade que vai ter que dizer o seguinte, quem paga isso tudo, quem sustenta isso tudo, somos nós. E muito diferente de uma visão subserviente ou menor, que eu acho que é uma questão do Brasil, às vezes as pessoas acham que o Estado é maior que a sociedade. Eu sou completamente contra. O Estado serve a sociedade. E, nesse sentido, a Brasca parte da sociedade pequena organização, mas como uma parte tem uma responsabilidade, a gente não vai fugir dela, mas isso tem que ser maior do que a gente. E, claro, a gente está preparado para estar junto nisso. Ô Pablo, você que conversa com o Congresso, tem muita experiência, qual o tamanho hoje do Congresso que conversa e dialoga bem com esse ideal de modernização e de atualização do tamanho do Estado? Eu tenho dificuldade de medir, sabe, Léo? Estou dizendo isso porque nós estamos na evangelização, na linha de frente fazendo isso. As pessoas recebem bem essa visão, mas acho que a gente ainda precisa, antes de ser ouvido, a gente precisa conseguir falar junto, sabe? É difícil medir isso hoje em dia. Eu realmente acho muito difícil. Então o trabalho ainda é na base. Porque nós estamos ainda numa etapa anterior, que é como é que a gente cria, e a Brasca vai continuar conversando com o Congresso, com o governo, com o STF, com todo mundo. Esse é o nosso papel mesmo. Com a CVM, com todos os reguladores. Mas acho que a gente tem ainda um trabalho de que como a gente cria um movimento social mesmo, diverso, que vai ter conflitos internos naturalmente, de como a gente cria essa visão, e aqui eu acho que é o sonho que a gente precisa vender, é de um Estado que realmente sirva à sociedade e não sirva-se da sociedade. É nosso desafio histórico, né, João? Isso aí. Ô, Pablo, nossa, foi excelente. Obrigado. O tempo voou, né, Rúmel? Eu queria te agradecer, deixar a porta aberta. Né? Acho que nos honrou bastante com essa conversa. Tenho certeza que todo mundo que está nos escutando, nos vendo, vai apreciar, vai desfrutar bastante dessa conversa. E a casa está aberta, né? Sempre que você quiser, né? O café está quente e a água está fria. Imagina, eu costumo dizer que
Eu fico honrado, na verdade, com duas lideranças, né? O João da prática, da linha de frente, e você como um líder de pensamento. Estou bastante honrado de estar aqui, na verdade, e humildemente agradeço mesmo por isso. Agradeço. Obrigado, Rúmel. Obrigado aí. É um prazer tê-lo aqui, nesse debate, nessa construção. Eu acho que a gente precisa debater. E precisa fazer o Congresso debater. Trazer a sociedade para o debate. E juntar as minorias para a gente fazer a maioria. Isso aí. Obrigado.